Olá, quase 500 mil pessoas atravessaram o Mediterrâneo fazendo viagens perigosas a partir da Síria, Iraque, Afeganistão, Sudão e outros países dilacerados pela guerra e perseguição. Quase 3 mil pessoas se afogaram tentando chegar a um lugar seguro na Europa. E o grande questionamento é: quais são os esforços do mundo para combater esse conflito? Existe real interesse da comunidade internacional para resolver esses ataques, vindos, na sua maioria, do Estado Islâmico? Para responder a esses e outros questionamentos, o Ação Nacional recebe em nossos estúdios a assessora de proteção do Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, Isabela Mazão. E você pode ver esse e outros programas no nosso portal. É só acessar rs21.com.br. Isabela, obrigado pela sua presença hoje aqui no Ação Nacional. Para começar esse bate-papo aqui com a Isabela, a gente vai conferir um VT que fala um pouquinho sobre essa crise e os refugiados. Confira. Violação dos direitos humanos, perseguições políticas, guerras, repressão religiosa, pobreza extrema. Estes são alguns dos motivos que fazem milhares de pessoas saírem dos países de origem em busca de uma vida melhor. O trágico caso do garotinho sírio que morreu afogado tentando atravessar o mar com a família parece ter acordado o mundo para esse grave problema. De acordo com a ONU, essa é uma das maiores crises humanitárias da história, em que o fluxo migratório já ultrapassou os números da Segunda Guerra Mundial. Só neste ano, mais de 220 mil imigrantes teriam chegado à Europa pelo mar Mediterrâneo. A travessia clandestina, que acontece de forma terrestre ou marítima, é arriscada. Centenas de pessoas já morreram. O número de refugiados sírios supera 4 milhões, a maior população de refugiados do mundo. Além disso, dentro da Síria existem mais de 7 milhões de deslocados. São 10 mil quilômetros que separam o Brasil da Síria. Mas, apesar da distância, o governo brasileiro mantém uma política diferente da de muitos países europeus em relação aos refugiados. Segundo dados do Comitê Nacional para os Refugiados, até agora, mais de 2 mil sírios receberam o status de refugiados do governo brasileiro. Pois é uma situação bem caótica essa que a gente está vendo, todo mundo está presenciando, né, mundo afora, esses refugiados fugindo dessa guerra que, na verdade, não tem fim, não tem muito fundamento em relação... Aliás, guerra nenhuma tem fundamento, vamos começar por aí. Mas vamos entender um pouquinho sobre o Acnur, que é uma agência da ONU para refugiados. Qual é a missão de vocês aqui no Brasil e de que maneira eles se relacionam com a ONU internacional? Como é que é o trabalho de vocês? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de falar desse tema tão importante e cada vez mais em evidência. O Acnur é uma agência das Nações Unidas, foi criado pela Assembleia Geral em 1950 e o Acnur nasceu com a missão de buscar proteção e soluções para os problemas dos refugiados que naquela época eram frutos dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Ainda hoje o Acnur segue com esse mandato de proteção e busca de soluções para refugiados e também para apátridas, que são pessoas que não têm nenhuma nacionalidade. Infelizmente, o Acnur tem aumentado e crescido cada vez mais, infelizmente porque se o trabalho do Acnur tem aumentado é porque conflitos e pessoas se deslocando de maneira forçada também têm aumentado. Então, todas as pessoas que chegam ao Brasil vítimas aí de algum conflito, ou guerra, ou pós-guerra, acabam se dirigindo ao Acnur? Ou como é que é isso? O Brasil é parte da Convenção das Nações Unidas para os Refugiados, a Convenção de 51, e tem uma legislação nacional que cria o CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados. Então, qualquer estrangeiro que venha ao Brasil e necessite da proteção internacional, que deseja solicitar refúgio, ele vai se dirigir à Polícia Federal, que é o órgão responsável pela imigração no Brasil, e lá na Polícia Federal ele vai solicitar refúgio, receber a documentação apropriada como refugiado e vai ter seu pedido analisado pelo governo brasileiro, pelo CONARE, que é esse Comitê Nacional para Refugiados, que é parte do Ministério da Justiça.
Tá. E existe alguma diferença aí, vamos explicar, entre refugiado e migrante? Porque às vezes tem gente que fala, os migrantes estão fugindo do imigrante, o refugiado, qual é a diferença disso? Existe sim uma diferença entre refugiado e imigrante e é importante ter clareza sobre qual é essa diferença. Primeiro, claro, são todos seres humanos e o direito da pessoa deve ser respeitado, mas existem peculiaridades que são importantes ter clara para entender o que é uma pessoa refugiada. Refugiados são aquelas pessoas que se deslocam de maneira forçada do seu país de origem, porque sua vida e liberdade correm risco nesse país. De acordo com a definição da Convenção de 51, refugiado é toda pessoa que, por fundado temor de perseguição, por motivos de raça, religião, opinião política, nacionalidade ou pertencimento a um grupo social, não pode contar com a proteção do governo do seu país de origem. Conflitos, guerra também são motivos que fazem as pessoas se deslocar de maneira forçada, como é hoje o caso na Síria, o conflito generalizado, perseguições motivadas por motivos políticos, religiosos, têm forçado várias pessoas a deixar o seu país porque lá não conseguem mais viver em segurança e buscar proteção num outro país. Essas pessoas que atravessam uma fronteira internacional para buscar proteção são consideradas refugiadas. E os governos que são partes da Convenção de 51 têm responsabilidades específicas para com essas pessoas. Por isso essa diferenciação é importante ser feita. E no caso do Brasil, que recentemente a gente até viu na mídia, né, e tem ainda acontecido, né, a questão do Haiti, né, muitos estão migrando ou são refugiados? E aí, essa eu queria fazer uma... Porque lá, especificamente, eles não estão em guerra. Sim. Né? Qual é o critério deles? São refugiados ou são migrantes? O tema do Haiti é muito interessante ser falado, está bastante em evidência no Brasil. A migração haitiana para o Brasil era muito pouca antes do terremoto de 2010. E a partir do que aconteceu no Haiti em 2010, um terremoto que devastou o país, mais e mais haitianos começaram a vir para o Brasil. E o tema se confunde um pouco com refúgio, porque logo que os haitianos começaram a chegar no Brasil, eles começaram a solicitar o refúgio. E o procedimento de refúgio, ele é universal. Ele, pela própria convenção, é previsto que ele deve ser universal de acesso a qualquer estrangeiro, porque é a única maneira do governo conseguir analisar individualmente cada pedido. Então, os haitianos solicitaram refúgio, o governo do Brasil começou a fazer análise enquanto solicitantes de refúgio, e esse fluxo de haitianos chegando no Brasil foi aumentando ao longo de 2011, 2012, ele continua ainda em 2015. O governo do Brasil, entendendo que não é um fluxo de refugiados, que não são pessoas que estão fugindo pelos motivos previstos na Convenção de 51, começou a tomar uma outra medida com relação a essa imigração. O governo do Brasil entende que é uma população que precisa de uma proteção complementar, que não podem ser devolvidos para o Haiti, que precisam de uma regularização migratória no Brasil devido à situação humanitária que se encontra no Haiti. Ainda hoje, em 2015, várias pessoas não conseguiram voltar a ter uma vida normal, a voltar a viver onde viviam, a economia do país, a segurança continua ainda comprometidas. Então, o governo do Brasil tem documentado essas pessoas com visto de residência permanente por razões humanitárias. Então, os haitianos não entram nessa categoria de refugiado, mas têm recebido um outro tipo de documentação para ter sua estadia regular no Brasil e ter direito a trabalho, livre circulação, acesso a políticas públicas, assim como um brasileiro. Não seria um imigrante, no caso? Sim. Sim, né? Seria. Seria. Bom, e a gente vai conferir agora como é que os países estão aí recebendo esses refugiados. Acompanha, VT. Dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados mostram que do início do ano até agora, mais de 500 mil de imigrantes chegaram ao continente europeu. Do total, quase 383 mil desembarcaram na Grécia e 129 mil na Itália. Na perigosa travessia, 2.980 migrantes morreram ou desapareceram no mar. De acordo com a Acnur, do total de migrantes, 54% são sírios. Na semana passada, os países europeus aprovaram a distribuição de 120 mil migrantes,
entre os Estados-membros da União Europeia e uma ajuda financeira aos países vizinhos da Síria, que recebem milhões de refugiados. As Nações Unidas fizeram um apelo aos dirigentes europeus para que façam mais para enfrentar o maior fenômeno migratório na Europa desde 1945. Como é que funciona isso daí? Os países são obrigados a receberem esses refugiados? Isso é por lei? Eles têm que receber? Eles não podem fechar as portas? Porque teve um momento aí em que os países estavam querendo que eles voltassem, né? Os seus países de origem não queriam nem receber mais. Como é que funciona isso? Desculpa. Os países que são partes da Convenção de 51 têm a obrigação, sim, de receber, registrar e analisar o pedido de todas as pessoas que solicitam refúgio. A própria Convenção Internacional Universal de Direitos Humanos diz no seu artigo 14 que toda pessoa tem o direito de buscar asilo. Então, é um direito buscar proteção, se essa pessoa está saindo de um país que está em conflito, que tem os seus direitos violados nos seus países de origem, e os países têm a obrigação de analisar os pedidos, verificar qual é a situação daquela pessoa, fazer disponibilizar um processo de análise da elegibilidade do caso, da solicitação de refúgio que seja justo, eficiente e universal, e identificando aquelas pessoas que são refugiadas, tem a obrigação de recebê-las e a de não devolução para o país onde a vida daquela pessoa corre risco. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho falando sobre essa situação dos refugiados hoje na ação nacional. Voltamos já.